Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num período absolutamente caótico do submundo de Liberty City. Estamos a falar de 1998 a 2001. Um período muito curto, mas incrivelmente denso. Exato. E as fontes que temos, bem, não são um relatório limpo. Parecem mais um dossiê compilado por um informador paranoico. Sim, é uma confusão de perfis, relatos de tiroteios, traições. E a nossa missão hoje é tentar pôr alguma ordem nisto, tentar perceber como é que o poder mudou de mãos de uma forma tão violenta. E um período selvagem, porque não estamos a falar só de uma guerra de gangues, é mais do que isso. É o quê? O colapso de uma ordem. É o colapso de uma ordem estabelecida. É como ver um império a ruir por dentro, enquanto novos predadores, ficam à espera para apanhar os pedaços. Alianças que duram 5 minutos, traições. E uma ambição que, francamente, não conhece limites. Ok. Então vamos começar a desatar este nó. O ano é 1998 e o nosso ponto de partida é o regresso de um homem chamado Tony Cipriani. Certo. Ele é um soldado da família Leone, uma das grandes famílias da máfia, e está a voltar a casa depois de 4 anos. Esteve escondido por ter matado um homem feito. Amando do chefe dele, do Salvatore Leone. Exatamente. Portanto, ele devia ser recebido com uma parada, certo? Um herói. Devia, mas não foi. E é aqui que a história começa a ficar muito interessante. Ele é rebaixado. Praticamente, em vez de ser um herói, ele tem de trabalhar para um capo que subiu na viva enquanto ele estava fora. É uma humilhação total. Isso diz logo muito sobre o estado das coisas. Diz tudo. Estabelece o grande tema deste período. A velha lealdade da máfia quer dizer, já não vale o que valia. Tony fez o trabalho sujo, pagou o preço, mas o poder não respeita a tradição. O mundo não o esperou por ele. E que mundo era esse que ele encontrou em 98? Quem eram os grandes jogadores? Bem, o cenário era dominado pela máfia italiana. Tinhas 3 famílias principais a lutar pelo controlo. Os Leone? Os Leone, que eram a força dominante em Portland, depois os Furelli, que já estavam em declínio, mas ainda eram perigosos, E os Sindaco? e os Sindaco, os novos ambiciosos que queriam uma fatia maior do bolo. E é em Portland que a ação começa, com os Sindacos a invadir o território dos Leones. Red Light District, Chinatown. Exatamente. É nesse conflito que aparecem umas figuras secundárias que são fascinantes. Por exemplo, um tipo chamado J.D. O'Toole. O J.D. A história dele é uma lição. Ele geria um clube de strip para os Sindacos, mas vira-se e torna-se informador dos Leone. E a motivação dele é o que me impressiona. É mesmo. Ele não era italiano. Tinha ascendência irlandesa. E por causa disso? Por causa disso, ele sabia que nunca poderia ser oficialmente feito. Nunca seria um membro de pleno direito. Ele sonhava com algo que a própria estrutura lhe negava. Uma esperança completamente vã, imagino. Obviamente. A história dele mostra a economia da confiança neste submundo. A lealdade é o único capital que um outsider como ele tem. No momento em que a vende, ele fica sem valor para ninguém. Nem para os que o compraram. Especialmente para eles. Assim que ele deixa de ser útil, os Leone matam-no. A lógica é fria. Um traidor é sempre um traidor. Brutal. E no meio destes mafiosos todos, surge uma das figuras mais bizarras que as fontes mencionam. Donald Love. Ah, sim. O magnata. Tinha um hobby culinário muito específico. Sim, as fontes são bastante claras. Ele é caníbal. O que, já diz muito sobre a personagem. E em 98 ele tenta concorrer a presidente da Câmara, com o apoio dos Leone. Um exemplo perfeito de como o crime organizado e a alta sociedade em Liberty City estão interligados. Mas a ligação dele à máfia vem a público e a campanha Implode. de forma espetacular. Ele vai à falência, pelo menos temporariamente. Mas se falamos de histórias marcantes, a de Toshiko Kassin é talvez a mais trágica de todas. Sem dúvida. Ela é a esposa do líder da Yakuza, Kazuki Kassen. As fontes descrevem-na como sendo completamente ignorada, desrespeitada pelo marido. E a vingança dela é muito pessoal. É uma vingança pessoal que se transforma numa tragédia. Ela contrata o Tony Cipriani, o nosso homem dos Leone, não só para matar o marido. Não, ela quer mais do que isso. Muito mais. Ela quer destruí-lo psicologicamente primeiro. Quer que ele perca tudo. O respeito, o poder, o império. E ela consegue. Tony desmantela as operações de Kazuki, humilha-o e, no fim, mata-o. Mas o desfecho é arrepiante. É. Depois de Kazuki morrer, Toshiko diz a Tony que finalmente se sente verdadeiramente livre. E nesse momento de suposta libertação,
ela atira-se da janela. Uau! A vingança não lhe deu paz. Deu-lhe um vazio. Mostra o custo humano por trás destas guerras de poder. E enquanto todas estas guerras locais aconteciam, Leonas contra Sindacos, a Yakuza a implodir, havia algo maior a acontecer nos bastidores, não havia? Exatamente. E isto é a parte mais maquiavélica de tudo. Muitos destes conflitos não eram espontâneos. Foram secretamente instigados por uma força externa. Um rival, outra organização. Pior. Família, a máfia siciliana, liderada pelo próprio tio de Salvatore Leone, estava a puxar os cordelinhos. Mas com que objetivo? Só para criar o caos? O caos era a ferramenta. O objetivo era limpar o tabuleiro. Fazer com que as famílias de Liberty City se aniquilassem umas às outras para que depois eles pudessem chegar. E apanhar os pedaços sem disparar um único tiro. É maquiavélico, mas genial. Mas o plano não resulta na perfeição. Não. Falha por causa de uma coisa que eles provavelmente não esperavam. A teimosia e a lealdade de Tony Cipriani. Contra todas as probabilidades, ele e o Salvatore conseguem sobreviver. Mal sabiam eles o que vinha a seguir. Exato. Então, em 98, temos esta guerra interna brutal. Mas enquanto as velhas famílias se destroem, que novas figuras começam a emergir? O que acontece um par de anos depois, por volta do ano 2000? O ano 2000 é um período de transição. O poder começa a deslizar das mãos da máfia para outras organizações. E duas figuras são centrais. A primeira é um tipo conhecido como 8-Ball. O especialista em explosivos? O especialista em explosivos. Se precisas de um carro armadilhado ou de deitar uma parede abaixo, ele é o teu homem. É um operacional, um técnico do crime. E a outra figura é o oposto completo. Totalmente. É a Azuka Kassen. A irmã do Kazuki. Exatamente. Após a morte do irmão, ela assume a liderança da Yakuza. E isto é um terremoto no submundo. Uma mulher a chegar ao topo de uma organização criminosa japonesa ultrapatriarcal. É inédito. E ela não é uma líder qualquer. É inteligente, estratégica e absolutamente implacável. E ela não perde tempo a mostrar quem manda, certo? Numa jogada de poder clássica, ela vai direta a Hepburn Heights, um território dos diabos, uma gangue hispânica mais fraca. E expulsou-os. Expulsou-se à força. Com isso, ela envia uma mensagem a toda a cidade. A Yakuza está sob nova gestão. E está em modo de expansão. Ela diversifica os negócios. Casinos, proteção, até uma cadeia de restaurantes de sushi. As fontes desta época mencionam um protagonista, um tipo chamado Mike, que trabalha para ela. Mas a aliança parece tensa. É puramente transacional. Ela usa-o, ajuda-o, mas está sempre no fio da navalha. E é neste período que outra força ganha muito mais destaque. O cartel colombiano. Eles tornam-se muito mais agressivos. Chegam ao ponto de raptar a sobrinha da Azuka. A cidade está a tornar-se um barril de pólvora com demasiados fósforos acesos. E é no meio deste caos que o nosso especialista em bombas, o 8-Ball, tem um azar tremendo. Um azar que vai mudar tudo. Durante um confronto onde o cartel está envolvido, 8-Ball é apanhado no meio. E as suas mãos, as ferramentas do seu ofício, ficam gravemente queimadas. Isso incapacita-o. Completamente. E por causa disso, pouco tempo depois, ele é facilmente capturado pela polícia. Um pequeno acidente de trabalho com consequências gigantescas para o ano seguinte. Um confronto aleatório que põe o melhor bombista da cidade na prisão, precisamente quando a cidade está prestes a explodir. E isso leva-nos a 2001. O ano em que tudo descamba. O catalisador é o bombardeamento da Callahan Bridge. Exatamente. O cartel colombiano, numa demonstração de força inacreditável, ataca um comboio da polícia a meio da ponte para resgatar um dos seus. A operação envolve uma bomba enorme. E de repente, boom, a Callahan Bridge vai pelos ares. A explosão destrói uma secção da ponte, o que isola a ilha de Portland. Mas a consequência mais importante é o caos. No meio da confusão, 2 prisioneiros escapam. Um deles é um protagonista silencioso, conhecido apenas como Claude. E o outro? É o nosso velho amigo, 8-Ball. Que bela dupla! O homem de ação e o especialista técnico que não pode usar as mãos. É uma parceria nascida do desespero. 8-Ball não pode construir bombas, mas a mente dele ainda funciona. Ele conhece a cidade e guiou o Claude até aos seus primeiros contactos em Portland. A família Leone. O círculo recomeça, mas com um novo jogador. E a partir daqui, a velocidade dos acontecimentos é estonteante. Claude começa a trabalhar para o Salvatore Leone, o que o coloca em conflito direto com as tríades em Chinatown. Ele prova ser incrivelmente eficaz. Um verdadeiro faz-tudo. Mas depois, ele muda de lado.
é contratado pela Asuka Kassen, que agora colidera a Yakuza com o outro irmão, o Kenji, E ela dá-lhe um teste de lealdade. o teste de lealdade supremo. Para provar que cortou todos os laços, ele tem de matar o seu antigo chefe, Salvador Leone. É o fim de uma era. O mercenário sem afiliações assassina o último grande dono da velha guarda. Exato. E quem é que reaparece do nada mais rico e poderoso do que nunca, assim que há um vácuo de poder? O nosso caníbal preferido, Donald Love. Ele não só recuperou a sua fortuna, como a multiplicou. E ele contrata Claude para um trabalho que, bem, define perfeitamente a sua filosofia. Que é? Ele quer que Claude assassine Kenji Kassen, o co-líder da Yakuza. Mas há uma condição. O assassinato tem de parecer obra do cartel colombiano. Ele não quer só eliminar um rival, ele quer começar uma guerra. Exato. Mas porquê? Qual é o objetivo dele? Ele não quer território, não controla drogas? E a motivação dele é uma das frases mais arrepiantes e reveladoras de todas as fontes. Ele diz a Claude: "Nada faz baixar os preços dos imóveis como uma boa guerra de gangues." Meu Deus, isso é a coisa mais cínica e genial que eu já ouvi. Não é? Ele não quer a cidade, quer o terreno debaixo dela. Ele está a usar as gangues como uma ferramenta de demolição para especulação imobiliária. Precisamente. Ele é a evolução do crime. Ele não suja as mãos. Ele manipula os que o fazem. E o plano dele funciona. A Yakuza, pensando que o cartel matou o seu líder, declara guerra total. E em retaliação? Em retaliação, o cartel ataca a Yakuza e mata a Asuka Kassen. E com isso, a velha ordem desmorona-se por completo. Salvatore Leone, morto. Asuka e Kenji Kassen, mortos. As duas organizações mais poderosas, decapitadas. Exatamente. As gangues mais pequenas, como os Diablos e as Tríades, são apanhadas no fogo cruzado e dizimadas. No final de 2001, as estruturas de poder que dominavam a cidade há décadas simplesmente deixaram de existir. O mapa foi completamente redesenhado por um magnata num arranha-céus. Basicamente sim. Portanto, resumindo, o submundo de Liberty City neste período foi um autêntico caldeirão a ferver. A lealdade era uma piada e as ambições fossem de um soldado da máfia ou de um bilionário. Mudavam o mapa do poder a cada bala disparada. E o mais irónico é que, no final, o vencedor não foi uma gangue, não foi a máfia, nem a Yakuza, nem o cartel. O único vencedor real foi uma forma predatória e corporativa de capitalismo, personificada por Donald Love. Ele olhou para uma cidade em guerra e viu uma oportunidade de negócio. Ele provou que a ordem de assassinato certa, dada do escritório certo, pode ser mais poderosa que um exército de capangas. Sem dúvida. E para terminar, as fontes deixam-nos com um mistério. No final de 2001, no auge do seu poder, Donald Love desaparece. Simplesmente evapora. É visto pela última vez a sair da cidade num avião, acompanhado por um enigmático cavalheiro oriental idoso. E obcecado com uma pequena embalagem que tinha acabado de adquirir. O seu destino, oficialmente, é desconhecido. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. O que poderia estar dentro daquela embalagem? Que segredo ou objeto seria tão valioso ou tão perigoso para fazer um dos homens mais poderosos e implacáveis da cidade abandonar tudo e desaparecer para sempre?